Olá, meu nome é Maurício Siqueira. Para quem não me conhece, eu trabalho com biscuit. Venho aqui contar um pouquinho da minha história. Eu sou o mais novo de 3 filhos. Eu tenho 31 anos e comecei a fazer biscuit desde os 14 anos de idade. Quando eu tinha 14 anos, a minha mãe precisou fazer uma cirurgia e, como ela sempre mexeu com artesanato, ela decidiu fazer um curso de biscuit. Durante o período dela de recuperação, eu e os meus irmãos foram ajudando ela, né? Tingir a massa, fazer as coisas assim, porque na época a gente fazia a massa no fogão, né? Não tinha a massa pronta. Então esse trabalho com mais força, algumas coisas assim, a gente mesmo fazia por ela não poder fazer muito movimento, muita coisa repetitiva. E depois que ela se recuperou, a gente continuou fazendo biscuit, porém era chaveiro, era imã de geladeira, não era peças assim como hoje a gente tem. Ela decidiu voltar a fazer a pintura que ela fazia antes. Durante esse processo dela de pintura, eu com 14 anos ainda, a gente fazia imã mais para família, às vezes eu levava na escola, dava de presente, eu não tinha como venda, como profissão, né, de ganhar dinheiro nem nada não. Com 16 anos, a minha mãe começou a investir em cursos, né? E o pessoal vinha trazendo muitos artesãos de fora, de São Paulo, do Rio e tal. E eu lembro que na época minha família juntou, porque a gente não tinha tantas condições assim de pagar o curso, porque cada aula era tipo 100, 150 reais. E vinha para ficar a semana toda dando aula. E aí juntava um pouquinho de cá, um pouquinho de lá e a gente começou a investir em cursos. Aí eu fiz curso com o Enzo Cabral na época, a Fabiana Simonetti, Diego Dutra, e fui aperfeiçoando mais na área da modelagem. E aí a gente já entrou nesse período do curso de aperfeiçoamento, eu já comecei a fazer os bonecos, eu já saí um pouco do imã, de geladeira. E aí a gente saiu um pouco da área mais do básico, né? Foi para uma área mais avançada, que eram os bonecos. Depois disso, com o tempo, o pessoal foi gostando do meu trabalho e tudo, a gente fez um fotolog e foi onde uma loja me achou e me convidou para dar aula, uma loja em Betim. E aí eu tinha 17 anos, eu comecei a dar aula nessa loja, na verdade era uma aula assim mais promocional, né? Eles me davam material, era tipo uma troca, uma permuta. E aí surgiu dentro da loja uma ideia da gente buscar alguns patrocínios. Em 2007 a gente foi para uma feira em São Paulo, juntamente com a loja, e foi convidado por uma empresa, né, para participar da feira. E foi eu, minha mãe, a dona da loja e a coordenadora de curso. Aí a gente buscou algumas empresas para patrocínio. E eu conheci através da internet uma representante da Policol, que era de Recife. E ela me indicava bastante na empresa, queria que eu entrasse como professor. Eles tinham um professor por estado e aqui em Minas ainda não tinha. Através dela, da indicação dela e da nossa ida em São Paulo, eu consegui o primeiro patrocínio. Esse patrocínio da Policol tem até hoje, já vão fazer quase 17 anos de parceria com eles. Aí em 2007 a gente conseguiu esse patrocínio com a Policol e aí foi abrindo porta para outras empresas também. Em 2008 eu fui convidado para participar de uma feira em São Paulo, que é uma das maiores da América Latina até hoje. E de lá foram surgindo outras oportunidades para dar aula em outros estados. Eu recebi o convite para fazer revista também para uma editora, que era uma editora, não sei se ainda tem, chama Editora Minuano. Também recebi convite para estar num programa de televisão, que tem até hoje, que é o Arte Brasil. E isso tudo quando eu tinha entre 18 e 19 anos. E aí eu comecei a viajar, todo mês eu viajava para um estado para dar aula. Já fui em vários lugares no Rio de Janeiro, vários lugares em São Paulo, no interior, tanto na capital como no interior. Aqui em Minas também eu viajava bastante no interior para dar aula, tanto pela empresa como particular. E em 2010, mais ou menos, eu recebi o primeiro convite para ir para a Argentina, para dar aula lá. Em 2010, quando o biscuit era mais forte aqui no Brasil, a gente sempre tinha inspirações dos argentinos, né? Porque lá sempre teve os melhores produtos, os melhores professores e tal. E a gente buscava muito aperfeiçoamento neles.
para fazer curso e tudo. E aí, então, teve um evento lá, uma exposição, e eu fui convidado para estar 2 dias nessa exposição. Então, a minha primeira ida à Argentina, eu conheci a Letícia, que foi uma das pessoas que eu mais busquei inspiração e tudo mais, sempre gostei do trabalho dela, e fui conversar com ela para fazer um curso. Só que como ela tem um instituto lá, para você primeiro fazer uma aula com ela, você tem que fazer aula com os professores do instituto. Na época era assim. E eu não consegui uma vaga para fazer uma aula com ela. E aí, durante a feira, ela me viu dando uma demonstração, participou de uma aula minha. E acabou que ela falou que ela gostou muito do meu trabalho, que em vez de eu fazer aula com ela, ela queria fazer aula comigo. Então, na segunda vez que eu fui à Argentina, eu já fui dar aula propriamente no instituto dela. Eu fui um dos primeiros brasileiros assim que fui dar aula no instituto dela, que ela abriu as portas, depois foram outros. E depois eu voltei mais vezes lá. Acho que, se eu não me engano, eu fui 5 vezes à Argentina, já fui em algumas cidades lá, não só em Buenos Aires. Aí, depois dessas minhas idas todas, tanto para fora como aqui no Brasil, o mercado do biscuit cresceu bastante, entrou muito... a gente, na época, tinha o Fotolog, que era um blog, né? Que era parecido hoje com a gente tem como Instagram. E depois que lançou o Instagram, Facebook, o Orkut também na época tinha muita comunidade de biscuit, essas coisas. O mercado cresceu bastante e a gente foi perdendo um pouco o valor, assim, curso, né, presencial. Muita gente dava aula de graça no Instagram, no YouTube e tal. E aí eu fui desmotivando um pouco com o artesanato. Durante esse período, eu decidi fazer um vestibular. Eu tinha 26 anos, eu decidi voltar a estudar, fiz um vestibular para arquitetura e passei e comecei a estudar. Como eu não consegui conciliar o artesanato com a faculdade, eu comecei a procurar emprego, né? Primeira vez, que eu nunca tinha trabalhado fora. Como eu fiz novas amizades também, eu consegui com 2 amigos que me indicassem na empresa que eles trabalhavam, que era o telemarketing na Oi. E aí eu saí do biscuit totalmente e voltei a me dedicar somente à faculdade e comecei a trabalhar de meio período. Como era um emprego muito fácil assim para mim, porque eu trabalhava na rua debaixo da minha casa, não tinha como, era mais cômodo para não ter que pegar ônibus, essas coisas, eu acabei aceitando. Eu sabia que eu ia ganhar muito menos do que eu ganhava na época com biscuit, mas como eu não estava tão motivada a continuar, eu decidi trabalhar fora. Então aí durante esse processo que eu estava trabalhando na Oi, as pessoas sempre incentivaram a voltar a fazer o biscuit. As pessoas falavam para mim que não entendia porque que eu estava trabalhando lá de telemarketing, sendo que eu tinha um talento, né, para arte e tudo mais. E as alunas também sempre me procuravam, perguntando por que eu ia parar. Durante o processo que eu também estava na faculdade, elas sempre falavam assim, mas por que você está fazendo faculdade? Você pretende parar com biscuit? E na época eu tinha esse objetivo, eu queria trabalhar com arquitetura e largar o biscuit. Durante esse processo lá na Oi, eu decidi investir, fazer curso de novo, fiz um curso de escultura em São Paulo e decidi voltar a montar as turmas. A minha intenção na época era sair do emprego, porém eles não queriam mandar embora e tal. E aí eu tentei conciliar os dois. Eu fazia mais aulas finais de semana, que eu não trabalhava, e decidi criar uma primeira linha de personagem depois da volta, né? Que foi a turma do Mickey. E aí eu achei que não ia dar muito aluno e tal, eu abri a turma sexta, sábado e domingo, e consegui uns dias no serviço. E aí eu achei que, como eu tinha parado um tempo, e eu estava cobrando um valor mais caro do que eu estava acostumado, acabou que eu me surpreendi porque com uma semana eu consegui fechar as 3 turmas. Teve gente que veio do interior fazer aula, gente que veio do Rio fazer aula. E aí foi pra mim assim, um incentivo maior a voltar a fazer o biscuit, fazer uma coisa que eu gostava. E aí eu decidi voltar com as aulas permanentes durante a semana, uma vez na semana, sempre aos sábados. Então, durante esse processo, depois que eu dei as aulas, né, essas 3 aulas que eu montei, eu decidi largar a faculdade, porque não era uma coisa assim que eu me via fazendo, né, não me via como arquiteto. Por mais que assim, todo mundo fala que a gente tem, quem mexe com artesanato sabe desenhar, tem bom gosto e tudo mais, não é uma coisa que eu queria pra mim. E sempre gostei do artesanato, minha família sempre fez, então eu decidi largar a arquitetura e trabalhar só com biscuit novamente.
Depois de um tempo que eu larguei a arquitetura, depois de uns 6 meses, eu participei da Mega Artesanal, foi em 2018. Novamente, eu ainda trabalhava fora. E lá também eu dei muita demonstração, muita gente que perguntou porque eu tinha parado, me incentivaram a voltar e tudo mais. E aí eu decidi pegar de vez. Quando eu voltei, eu já consegui sair do emprego e me dedicar somente ao artesanato, às aulas. E aí eu fiquei durante quase um ano em processo assim de abrir aqui o ateliê e tudo mais, pensar no que fazer. Aí em 2019, em fevereiro, a gente abriu aqui o ateliê, a loja, e a maioria do pessoal fazia aula dentro da minha casa, na sala. E aí a gente decidiu, como o fluxo de pessoas estava aumentando, e o pessoal sempre me pedia para me vender material, né? Porque muita gente vem de fora, às vezes não queria carregar peso, carregar massa. Às vezes faltava algum material, tinha que emprestar do meu e pedia para me vender os materiais. Então a gente decidiu pegar uma parte aqui da casa que estava meio que abandonada e abrir a loja. A gente ficou uns meses reformando. Em fevereiro de 2019 a gente abriu a loja. Agora em 2020 a gente pretende investir em novos cursos, novas técnicas, novas modelagens, tanto na pasta americana, na culinária, como no biscuit. A gente também pretende investir na área da pintura, né, para dar mais aperfeiçoamento às peças. Vamos montar novos cursos, peças tanto utilitárias como para decoração, cursos presenciais em outras cidades também, a gente já está com algumas programações. Vamos também reativar, né, o nosso canal no YouTube. Vamos estar sempre postando dicas. A gente espera também que vocês participem com sugestões, com o que vocês querem aprender. Então, pessoal, isso foi um pouco da minha história, né? Espero que vocês tenham gostado, conhecer um pouco da minha história, tanto no biscuit como pessoal, né? Espero que vocês também vão sempre acompanhando. A gente em 2020 quer estar mais próximo de vocês, trazendo mais dicas, trazendo mais cursos, mais aperfeiçoamento também a gente vai buscar para poder passar para vocês. Se vocês puderem compartilhar, né, um pouco da nossa história com conhecidos, amigos, colegas tanto de trabalho como pessoal mesmo que queira aprender a fazer um pouco do biscuit, fazer um pouco de modelagem, que a gente não vai se titular muito só no biscuit e que em 2020 a gente traz muita novidade. Então, pessoal, compartilhem, tá? Acompanhem o canal. A gente aceita também sugestões. Deixem seu comentário com dúvidas, com sugestões, o que vocês querem aprender. E a gente vai estar buscando atender a todos.